Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos! Sábado Lovecraft. Hoje é sábado, dia 1º de junho. Já vamos para metade do ano de 2024. É incrível como o tempo passa rápido. Bem, hoje então Hoje é Projeto Lovecraft 2.0, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Vitor Machado, canal Vitorman, literatura fantástica e de terror. Saudações ao pessoal que já é seguidor, que já nos acompanha há algum tempo, que já vem dando aquela força. E os novatos, pessoal que está passando por aqui, é a recomendação de sempre. Dá uma maratonada no canal, vocês dão uma olhada nas diversas playlists, vão gostar de muita coisa com certeza, e entrar para seguir o canal. E a partir daí, like, que eu já pediria para fazer o like logo agora, comentários e compartilhamentos. Bem, hoje então, dando sequência ao que ano passado, vocês sabem que a gente narrou toda a obra do Lovecraft. E esse ano a gente está abordando obra poética dele, já rolou, obras de autores do Círculo Lovecraft, como foi do sábado passado, do Frank Belknap Long, Os Cães de Tindalus, ótima, maravilhosa obra. E às quartas-feiras a gente vai intercalando, como no interlúdio de horror, clássicos do terror, obras de minha autoria, obras de seguidores do canal, e por aí nós vamos. Mas hoje é Projeto Lovecraft 2.0, o que significa ou obra do Círculo Lovecraft, ou obras compartilhadas, ou algo diferente, como é hoje. O que acontece? Primeiro, esse conto chama-se A Coisa Sob o Luar, de um autor chamado Jack Chapman Misk. É uma obra de 1941, primeira coisa. Segunda coisa, é a menor colaboração que existe. É um conto, é um microconto, nasceu de uma carta do Lovecraft para o Donald Van Drey, amigo dele e um dos fundadores do Círculo Lovecraft, um dos criadores aquela editora Arkham House. Então, lá em 1927, o conto é de 1941. Porém, em 1927, o Lovecraft escreveu uma carta para o Donald Van Drey. Vocês sabem muito bem, aqui o pessoal é escolado em Lovecraft já há muito tempo, que muito da obra dele foi construída, do mestre H.P. Lovecraft, foi construída em cima de sonhos que o Lovecraft tinha. E aí, nesse caso, nessa carta para o Donald Van Drey, ele descreveu um sonho dele. O que acontece? Muitos anos depois da morte dele, o J. Chapman Misk, ele pegou a carta, criou uma introdução para a carta e um final para a carta. Então ele encapsulou a carta num contexto. E isso é este conto, esse brevíssimo conto, muito interessante. E vocês obviamente já sacaram que não se trata propriamente de uma colaboração. Vocês sabem que essas histórias compartilhadas Lovecraft com alguém, a gente já narrou um monte delas, que elas têm vários formatos. Tem desde ideias que alguém teve e falou: Lovecraft, desenvolve aí um formato. Ou escreve, o Lovecraft revisa, acrescenta coisas. Ou o Lovecraft aproveita a maior parte do que o outro escritor escreveu e ele dá uma alterada. Tem todo tipo de formato. E este aqui é um outro, porque é uma colaboração involuntária, porque o Lovecraft já era morto quando foi escrito. É totalmente diferente. Inclusive, como é um conto muito pequeno, deu uma narração bem pequenininha, eu pensei assim, vou narrar 2, para não ficar uma postagem muito pequena. Mas depois eu achei tão peculiar como isso nasceu, que eu achei por bem fazer uma postagem só com esse conto mesmo, esse microconto.
porque é muito especial. Ficaria, sabe, diluiria se eu fizesse comentário de dois contos com estruturas, com contextos muito diferentes. Então, esse conto aí, apesar de pequeno, ele merece esse esclarecimento, essa discussão, que eu espero que motive vocês a comentar aqui, se já tinham lido, se o que acham de fato. É um tipo de colaboração? É, porém é involuntária, né? Isso é o que eu tinha para dizer do conto. O conto também, vocês vão perceber que ele tem um saborzão Lovecraft total. O cara é, portanto, também uma homenagem do Misk ao Lovecraft. Ele tentou escrever, eu não diria que é um pastiche, sabe? Porque pastiche tem uma conotação ruim. Parece que é um troço, uma imitação grosseira. É como soa para mim a palavra pastiche. Mas não, eu não diria que é um pastiche, é mais uma homenagem. O cara tentou escrever, e se vocês tiverem a curiosidade de olhar com alguma outra obra dele, vocês vão ver que o estilo é muito diferente. E ele tentou aí escrever emulando, é uma expressão possível também, emulando a escrita do Lovecraft. Esse é o conto A Criatura Sob o Luar. E aí resta falar do Misk. Não tem muito o que falar dele, porque ele é um poeta, foi um poeta, ele nasceu em 30 anos depois do Lovecraft, era garotão quando Lovecraft estava escrevendo, e morreu em 2003. 2003, ele morreu com 83 anos, portanto. Esse cara, ele tem as obras dele de poesia e de ficção, mas ele era muito mais um editor, ele dirigiu fanzines e revistas. Não dá para falar muito dele. Ele talvez seja mais obscuro enquanto escritor do que muitos outros que já são obscuros, desses que colaboraram com Lovecraft, que a gente já narrou alguns aqui, e vamos narrar mais um monte, até esgotar. Era isso aí. Sim, faltou falar que esse conto ele foi publicado numa revista, comum na carreira do Lovecraft, assim como foi agora, no caso dele, né? Foi publicado numa revista chamada Bizarre, era uma revista inglesa. Foi publicado em janeiro de 41, isso aí. Então, às vezes você vê em resenhas falando assim, A Criatura Sob o Luar 27/41. Não é correto. 27 é a carta do Lovecraft para o Donald Van Drey. E 41 o cara pegou aquela carta, tomou ciência dela naquela altura e construiu um conto muito bem legal, muito bacaninha. Espero que vocês gostem, que se motivem a comentar, né? Porque isso tudo apoia o canal, né? É legal discutir com vocês, não tem comentário aqui na comunidade que eu não responda. E que é o que eu mais gosto de fazer. E sempre é o que eu mais gosto de fazer, é sempre muito legal responder. Mas, além disso, apoia o canal, né? É tão bom quanto um like, para fins do algoritmo lá. Likes, dislikes, é super, tanto um quanto o outro são exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente vê youtuber falando, não, se você não gostou, não ligo, pode dar dislike. É porque ele sabe que dislike e like é a mesma coisa. Curioso, né? Então, likes, espero que não deem dislikes, porque eu faço isso aqui com todo o carinho para todo mundo e espero que vocês gostem, né? Claro, minimamente. Então, likes, comentários e compartilhamentos é o mais legal, porque se você tem gente do teu conhecimento, da sua amizade, que gosta de literatura e gosta de literatura fantástica particularmente, compartilhar, que é para a base aqui nossa ir aumentando, né? Isso é muito bacana, porque aí tudo se multiplica. Era isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Eu ia comentar alguma coisa sobre a quarta que vem, mas tem algumas coisas em planejamento, então eu não vou nem dar pista, nem adiantar nada, vocês vão ver no aviso à comunidade. Tem algo engatilhado aqui muito bacana para sair no Interlúdio de Horror. Possivelmente na outra semana, né? Na semana que vem, hoje é dia 1º de junho, né?
2, 3, 4, 5. No dia 5 de junho é para sair coisa bem especial, mas pode ser que não dê tempo. Vocês vão gostar com certeza. Com certeza vão. Mas aí eu quero caprichar para sair quando tiver perfeitinho. Se não der, eu coloco algum outro clássico, olha só, hein? Se não der o especial, vai apenas um clássico do horror. Mas era isso aí então por hoje. Abraço a todo mundo, fiquem bem, curtam A Criatura sob o Luar, de Jack Chapman Misk, a partir de uma carta de H.P. Lovecraft para Donald Van Drey, carta de 1927, conto de 1941. Saudações a todos, abraço, fiquem bem. A Coisa no Luar, H.P. Lovecraft, em parceria com J. Chapman Misk, 1927, publicada apenas em 1941. Morgan não é um sujeito literário. Na realidade, ele não fala inglês com qualquer grau de coerência. Isto é o que me faz pensar sobre as palavras que ele escreveu, apesar de outros terem rido disso. Ele estava sozinho na noite em que isso aconteceu. De repente, um desejo invencível de escrever tomou conta dele, e pegando uma caneta tinteiro na mão, escreveu o seguinte: Meu nome é Howard Phillips. Moro na College Street, 66, em Providence, no estado de Rhode Island. No dia 24 de novembro de 1947, pois nem sei em que ano estamos agora, adormeci e sonhei, e desde então não consigo acordar. Meu sonho começou num pântano úmido, cheio de juncos, que se encontrava sob um céu cinzento de outubro, com um penhasco escarpado de pedra e incrustado de líquens que se erguia na direção norte. Impelido por alguma busca obscura, escalei uma fenda ou fissura nesse precipício saliente, observando enquanto subia as entradas escuras de várias tocas temíveis que se estendiam de ambas as paredes até as profundezas do platô rochoso. Em vários pontos a passagem ficava coberta pelas partes sufocantes da fissura estreita. Esses lugares eram muito escuros, impedindo dessa forma a percepção de tocas que podiam estar ali. Num desses espaços escuros, percebi um acesso de pânico, como se uma emanação sutil e sem corpo do abismo estivesse engolindo meu espírito. Mas a escuridão era grande demais para que eu percebesse a fonte do meu alarme. Por fim, emergi sobre um platô rochoso coberto por musgos e com um solo pobre, iluminado pelo luar débil que tomara o lugar da órbita que expirava. Lançando olhares à minha volta, não contemplei nenhum ser vivo, mas senti uma vibração muito singular, bem abaixo, em meio aos ruídos sussurrados do charco pestilento que eu deixara há pouco. Após caminhar por alguma distância, encontrei os trilhos enferrujados de um bonde e os postes comidos pelos vermes que ainda sustentavam o cabo sem energia e quase caindo. Seguindo este trilho, logo cheguei num vagão amarelo com um corredor numerado 1852 e de um tipo simples, com aberturas para os dois lados, comum de 1900 a 1910. Ele estava desocupado, mas evidentemente pronto para partir. O bonde estava ligado ao cabo e o freio a ar vibrava de vez em quando embaixo do assoalho. Subi nele e olhei em vão à minha volta pelo interruptor da luz, observando ao fazer isso a ausência da alavanca de controle, o que implicava consequentemente na breve ausência do motorneiro. Então sentei num dos assentos de costas para a frente do vagão. Dentro em pouco ouvi um assovio na grama esparsa mais à esquerda e vi as formas escuras de dois homens pairando sob o luar. Eles usavam os bonés regulamentares da companhia ferroviária e eu não poderia duvidar de que eram o condutor e o motorneiro. Então um deles farejou com uma intensidade notável, ergueu o rosto e uivou para a lua. O outro se jogou no chão, apoiando-se nos quatro membros e começou a correr na direção do vagão. Dei um salto e corri que nem um louco para fora daquele vagão e por milhas sem fim do platô, até que a exaustão me forçou a parar. E fiz isso não porque o condutor tinha partido correndo com os quatro membros, mas porque o rosto do motorneiro era um cone branco simples que se afilava até um tentáculo cor de sangue. Eu tinha consciência de que estava somente sonhando, mas a própria consciência disso não era agradável.
Desde essa noite terrível tenho rezado só para despertar, mas isso ainda não aconteceu. Em vez disso, me vi um habitante desse mundo dos sonhos horrível. Aquela primeira noite deu lugar ao amanhecer e perambulei sem destino através dos pântanos solitários. Quando veio a noite, eu ainda perambulava, esperando despertar. Mas de repente abri caminho pelas relvas e vi diante de mim o antigo bonde, e de um lado um ser com um rosto cônico ergueu a cabeça e sob a luz que emanava do luar começou a uivar estranhamente. Isso tem sido o mesmo a cada dia. A noite sempre me leva para aquele lugar de horrores. Tentei não me mexer com a chegada do anoitecer, mas devo caminhar no meu cochilo, pois sempre me deparo com esse ser terrível uivando à minha frente sob o luar pálido, e me viro e saio correndo enlouquecido. Meu Deus, quando vou acordar? Foi isso que Morgan escreveu. Eu iria até a College Street 66 em Providence, mas temo o que possa vir a encontrar por lá. Fim.